Nós estamos iniciando nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Emmanuel, né? E hoje a lição 3, Mateus 4:4. Então, Miriam vai iniciar fazendo a leitura do texto que ela serve como leitura preparatória, que está no livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O título é Não Somente. Pode ler, Miriam. Então vamos lá, dando início à leitura. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Isso quem fala para nós é Jesus, está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, a harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Emmanuel. Bom, agora nós vamos elevar nossos pensamentos, rogar ao nosso Mestre amado Jesus, nosso Pai Celestial, aos nossos benfeitores, amigos do plano maior, do plano espiritual, para que ladeiem conosco, nesse momento que passaremos aqui, a estudar o Evangelho, dando força, nos conduzindo e auxiliando para que possamos fazer um bom estudo. Permita, Deus amado, que nada nos atrapalhe, que tudo ocorra bem, para o nosso bom entendimento e para aqueles que irão depois assistir e compartilhar conosco esse ensinamento. Muito obrigado, mestre, pela oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar da lição do benfeitor Emmanuel, né, nesse Mateus 4:4, mas vamos começar, antes de nós entrarmos diretamente no que Emmanuel nos passou, né, os comentários que cada um tem sobre o texto. Eu costumo falar do texto evangélico, do texto bíblico. E aí eu vou dar a palavra a Miriam e Silvano para as observações deles, Miriam e Guzmão. Depois a gente vai fazer alguns comentários também sobre o texto bíblico e depois a gente vai para a lição
que contém no Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel. Então, a palavra está com Miriam e Guzmão. Então, vamos lá. Eu vou ficar com a parte do pão, né? Que é o do versículo, né? Nem só de pão vive o homem, né? E a gente gasta muito do nosso tempo, do nosso dia a dia, alimentando o corpo, né? A gente se preocupa muito com essa parte, né? Da nutrição do nosso corpo. Do nosso corpo eu falo biológico. A gente, na maioria das vezes, né? Não são todos, que eu sei que alguns têm se preocupado muito com isso, de alimentar o corpo espiritual, que é o que habita dentro desse corpo. Uns chamam de alma, outros de espírito. E o que a gente pode dizer assim, o que é alimento espiritual para o corpo, né? Para esse corpo espiritual. A gente precisa observar o que a gente está assistindo no nosso dia a dia, que a gente está ouvindo, né? Quais os livros que eu estou lendo, né? Então, tudo que é do bem, que traz, assim, um certo conhecimento da moral do Cristo, né? Como amar uns aos outros, que é um exemplo que ele deixou forte em cada um de nós, isso vai fazer o bem para nós. Aí o povo pensa assim, Miriam, mas você fala disso, mas isso aí é para quando eu desencarnar, para poder viver bem, ter um espírito mais evoluído, galgar um lugarzinho melhor lá no plano espiritual. E eu falo que não. A gente, se pensar assim, a gente está equivocado. Então, quanto mais eu estiver alimentando o meu espírito, melhor saúde eu vou ter aqui, né? Melhor eu vou viver aqui, seja em família, porque tem muitas famílias também que estão adoecidas, né? Então, a gente, conforme vai se alimentando desse pão, que é o Cristo, né? A gente vai aproveitando melhor esse momento, né? Essa existência que nós temos, que nós viemos aqui realmente para nos alimentar, né? Então, precisamos de estar mais atento a tudo que ocorre com a gente, né? Sentimentos. Por que eu guardo tanto lixo internamente? Esses lixos vão fazer mal. Isso a ciência já comprovou. Se eu guardo mágoa, eu posso desenvolver um câncer, né? Eu posso ter um problema no coração. Se eu tenho muita raiva, né? Posso ter um ataque fulminante. Isso a ciência já vem provando. É só vocês fazerem uma pesquisa rápida aí na internet, vocês vão achar essa comprovação científica. E se você ama o próximo, olha que beleza, mais saúde você tem, mais paz você vai ter. Isso também tudo é comprovado, né? Tem uma outra que é sobre os pacientes, né, que estão em hospitais. Foi feita uma pesquisa que aqueles que buscam a espiritualidade se recuperam mais rápido. Outros até eram desenganados pelos médicos, não tinha mais o que fazer. E do nada a pessoa vai melhorando, né? Então, é a parte espiritual, quer dizer, o alimento do corpo dele está sendo correto. Infelizmente, nós nos alimentamos de muito lixo, né? Se a gente olhar o jornal, né? O jornal nos bombardeia. Agora, conversando com vocês, eu lembrei de um caso que uma pessoa falou comigo, que ela nunca sofreu um acidente de carro. Ela é motorista, né? Aí ela falou que de tanto assistir jornal com acidente de carro, ela desenvolveu uma doença que ela não conseguia mais pegar no volante. Ela criou um pânico, né? Por causa das informações que ela recebia diariamente sobre acidente. Então, ela teve que fazer tratamento de anos para poder voltar a dirigir. Então, eu acho que por hora tá bom. Lembrando que o pão, né, é um alimento simples, né, que chega na mesa de todos. O que é o pão, né? É um punhado de farinha, uma porçãozinha de fermento, né, e água, uma pitadinha de sal. Então,
é acessível a todos. Então, desde uma família mais abastada, quanto uma família mais simples, ela tem acesso ao pão. E esse pão, eu ouvi agora um pensamento do Chico aqui, uma conversa de Chico, né? Falando que o problema não é o pão. Se a gente tá querendo o pão, tá ótimo. O problema é se a gente ficar buscando a manteiga, que ele falou, que aí a gente começa a trazer os problemas para nós. Então, quanto mais simples for a nossa vida, mais paz, mais harmonia a gente vai ter, menos complicações, né? E ele ainda faz uma relação com a natureza. A natureza tem a sua harmonia porque ela é simples. Então, ela tem tudo o que precisa, mas ela não tem nenhum desperdício, né? E é na nossa vida, por mais simples que seja, a gente sempre tem um desperdício, né? Então, eu vou deixar agora para o Gusmão. Bom, eu quero começar a minha fala lembrando que Deus é soberano. A expressão diz nosso Deus, mas Deus não é meu, né? Então, Deus é soberano. Nada acontece sem que ele permita. E porque ele permite certas coisas que para nós é desagradável, porque ele é justo. E seria uma injustiça eu merecer algo ruim e Deus não me conceder esse mal que eu plantei. Então, o texto bíblico nos orienta que, em primeiro lugar, a Deus ninguém engana. Tá? Em segundo lugar, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, seja hoje, seja amanhã, seja na outra existência. Eu, particularmente, eu acho que Deus deveria cobrar tudo nessa existência, porque na outra a gente já não lembra, né? Mas o espírito lembra, né? O corpo é que não deixa a gente lembrar no momento, mas está sempre atento. Então, o que acontece? Jesus disse, vigiai e orai. Tá? A gente vive pedindo, Senhor, me dê paz, me dê isso, me dê aquilo outro, mas não vigia, porque Deus não pode nos dar aquilo que nós não merecemos. Tá? Então, se você não trabalha, como é que você vai receber o financeiro? Tá? Você tem que trabalhar. Mas trabalhar é cansativo, não sei o quê. Mas para ter o dinheiro, você tem que trabalhar. A menos que você seja herdeiro de alguma herança muito forte ou tenha ganho na loteria. E segundo as pesquisas, é mais fácil cair um raio na nossa cabeça do que a gente ganhar na loteria. Tá? Então, quando Jesus diz vigiar e orar, eu costumo dizer, Jesus não manda nada. Ele orienta, obedeça quem quiser, né? Sabendo que aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Aí ninguém pode pedir saúde se ele não zela pela sua saúde. Tá? Então, quando a observação é feita para o pão, para o alimento diário, é porque disso ninguém esquece, né? Saber que tem que comer porque senão vai morrer, né? Então ele termina comendo. Mas ele esquece que nós não somos o corpo, nós somos aquilo que está dentro do corpo. E o que está dentro do corpo nem sempre precisa de pão material, não. Ele precisa mais do pão espiritual. A gente precisa do pão material para que esse corpo funcione. Porque enquanto nós estivermos dentro do corpo, a gente, para enxergar, precisa dos olhos funcionando. A gente, para comer, precisa sentir paladar, né? Então, enquanto nós estivermos dentro do corpo físico, o corpo físico precisa estar com saúde. Tá? Mas nós procuramos aquilo que dá prazer, independente do prejuízo que virá depois. Porque se nós, que somos seres inteligentes da criação, fomos dotados por Deus dessa inteligência, tá? Nós não deveríamos sofrer, porque Deus não fez a gente para sofrer. Deus não determinou que a gente, para evoluir, tenha que sofrer. Basta viver o Evangelho. E é o que é mais difícil. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, né, ainda olha para o nosso interesse de viver o Evangelho e perdoa muita coisa, porque se ele fosse cobrar tudo direitinho, na ponta do lápis, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por enquanto, eu fico por aqui. Fala mais alguma coisa daí. Bom, eu vou
Eu vou primeiro analisar o texto, o contexto, né? Em Mateus 4, do verso 1 até o verso 11, ele trata da tentação de Jesus, né? A tentação de Jesus. O Espírito leva ele ao deserto, né? E ele, 40 noites, 40 dias, jejuando, né? Aí ele teve fome, teve sede, e aí o que o tentador faz, né? Fala assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Aí que ele vai e fala a frase, né? Nem só está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, interessante, né? Ao extremo, né? Ele veio dizer para o tentador, fala assim, vai lá, come, faz a pedra virar pão. Aí ele dá uma lição falando que não é só de pão que pode viver o homem. Então, eu queria só fazer esse contextualizar, para que as pessoas possam entender como chegou essa frase, né, da tentação, né? Então, o que o Silvano falou, o que a Miriam falou, contextualizaram na forma dele, Miriam falando da questão do pão, né? Silvano falou da necessidade do que o espírito precisa do corpo físico, né, para o bem viver, e eu fiz um contexto geral de como foi feito, como Mateus conta essa passagem da tentação de Jesus, né? E aí, falado isso, eu acho interessante nós agora já analisamos o texto bíblico, analisar o texto do benfeitor Emmanuel, né, do que ele trouxe para a gente, né? Eu vou fazer o meu contexto primeiramente, agora eu vou quebrar um pouquinho, já vou entrar no que eu entendi da lição que Emmanuel deixou para a gente, porque é interessante que Emmanuel ele não condena os benefícios do plano material, como tornear o corpo, né? Como ter uma boa residência para viver. Ele não faz nenhuma condenação, né? Mas ele dá assim, vírgula, mas não esqueça que você está alimentando o corpo, não esqueça do alimento espiritual, não esqueça do bom alimento. Nós procuramos sempre um bom alimento para o corpo, né? Falando do aspecto físico. Quer comer bem, quer ter um corpo saudável. Esse alimento é interessante para nós mesmos, o nosso bem viver. Porque se eu tiver com o corpo enrijecido, rígido, né? E rigidez física, eu vou viver melhor. Eu vou ter menos dores na velhice, né? Eu estou me alimentando o meu corpo físico do bom viver, do meu bem-estar. Mas qual é o alimento espiritual? Qual o alimento que eu preciso? Não seria o alimento moral, aqueles aspectos moral? Não seria o alimento de bondade, de amor, de caridade? Porque Jesus deixou para a gente o legado, né, dizendo para a gente, olha, esse alimento é bom para o espírito, para a alma, que é você fazer a caridade, você fazer o amor, né, você buscar o amor, amar o próximo. Esse é o bom alimento. Mas nós conhecemos também o alimento que faz mal, que são dois alimentos que são raízes dos demais, né? Orgulho e egoísmo. Esses dois alimentos, se nós alimentarmos dele, nós não vamos estar alimentando a nossa alma. Nós seremos devedores. E aí, eu queria fazer um parênteses para a gente entender melhor. A gente tem que agradecer, às vezes, algumas adversidades que a gente passa ao nosso exercício do nosso bom alimento. Primeiramente, começa no lar, né? Porque deve ser difícil a pessoa fazer o seu planejamento espiritual e saber que vai reencarnar e casar com o algoz dele. Ou o filho vai nascer na família que o pai dele foi que deu um desfalque a ele no passado. Então, são oportunidades, né, que nós vamos exercer o nosso alimento, que nós estamos aprendendo agora. Eu sei que é difícil, mas é a realidade. Então, esse é o alimento que
que o benfeitor fala para a gente, né? Que é esse alimento que nós precisamos ter o equilíbrio do nosso alimento do corpo físico, que é o nosso instrumento, do espírito, e alimentar os nossos aspectos morais, nosso bom alimento moral, bom alimento, né, de caridade, com benevolência, indulgência e perdão. É esse alimento que nós precisamos nutrir a nossa alma, para a gente poder bem viver, né? Foi o que eu entendi da lição que Emmanuel nos passou, né? Que é para a eternidade. Esse alimento eu tenho que buscar ele também. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Não adianta só alimentar o corpo. Como muitos companheiros às vezes pensam que está bem fisicamente, ele está bem, ele está muito, ele vai atingir um patamar, mas ele está se alimentando bem, espiritualmente falando. É isso que eu tinha que comentar. Aí deixa agora para Miriam e Silvano fazer o comentário dele acerca da lição. Pois bem, Primeiro, lá Miriam. no nosso lar, no livro, né, ele tem um capítulo, né, que fala sobre alimentação. E ele fala ali para nós, né, traz a orientação que o amor é o nosso alimento. Mas esse amor é aquele verdadeiro amor, né? Esse amor que o Cristo está trazendo para nós. Quando eu tenho uma dificuldade no meu lar, né? Vamos supor, eu e meu esposo, né? A gente tem muitos atritos, né? Estou só dando um exemplo. E ao invés de eu revidar, né? Eu falar com palavras ásperas, eu olhar para ele e enxergar uma oportunidade de Deus, ou enxergar ali naquela situação que Deus está querendo me ensinar alguma coisa, né? Então, assim a gente vai respeitar o outro, esperar o momento do outro, para depois a gente poder ter uma conversa, explicar. Porque, realmente, às vezes a gente faz algo sem a intenção de magoar, sem a intenção de ferir, mas às vezes para o outro, que ele não está num bom dia, falar assim, né? E ele acaba ficando aborrecido conosco. Ou um filho, né? Um filho que a gente não consegue ter aquela afinidade, por mais que a gente às vezes tente, né? Ou se eu não estou tentando como deveria, que eu possa me esforçar um pouco mais, porque a gente precisa respeitar o outro, mesmo sendo filho, né? Assim, que tem muitos pais que acham que é pai, que é mãe, e pronto, o filho que se vire, que venha até o pai, ou que faça de tudo para que a harmonia reine. Não, a responsabilidade é de todos. Então, isso é amor. Quando a gente tá nessa luta para se harmonizar, para poder ter um ambiente de paz, um ambiente de amor no nosso lar. Se a gente faz isso dentro de casa, com certeza eu vou fazer isso no meu trabalho. Eu vou fazer isso na escola, na faculdade, entendeu? Porque esse vai ser o meu verdadeiro eu, né? Então, assim, o que a gente vai fazendo? Vai distribuindo o amor para todo esse caminho que a gente vai passar. Então, seremos semeadores do bem. Quando eu tenho essa atitude de semeadores do bem, eu estou cumprindo com os ensinamentos do Cristo. Ah, Miriam, mas você está falando demais, está falando coisa, está falando besteira. Então, imagine a sua vida sem sua família. Imagine você sem seus amigos. Será que você seria feliz num mundo assim? Né? Onde tem um problema, você exterminasse o problema, né? Então, não é por aí. A gente precisa dessas dificuldades, porque são lições. São lições que nós estamos precisando desenvolver algo em nós. Às vezes é a paciência, às vezes é a tolerância, né? Precisamos desenvolver a virtude. E quando um palestrante falou, quando você enxergar no outro a arrogância, né? Você está vendo um reflexo seu. Então, você também possui essa arrogância. E isso foi uma pessoa que é psicólogo, né? Vem trazendo essas informações para nós. Então, ele falou assim, você viu a maledicência no outro? Então, acenda um sinalzinho vermelho, porque há alguma maledicência em você também. Não vou dizer que é no mesmo grau que você está enxergando no outro. Você pode ter um grau menor, mas você possui.
Então, entra aí aquela parte que o Evangelho traz para nós, né? Para não julgar. Porque a gente não está livre das imperfeições. Eu não posso julgar que o outro tem o vício do álcool ou que tem o vício da droga. Qual é o meu vício? Porque a droga, o álcool, ele vem no outdoor com luz de neon. Todo mundo enxerga aquele defeito. Mas o defeito assim, moral, ele é encoberto, assim, né? Ele tem um... Ai, peraí que deu um negócio aqui. Ele não é tão às claras, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a nós. Então, quando você começa a olhar para dentro de si e reconhecer o que você tem de imperfeição para poder ir melhorando, aí sim você também está se alimentando, né, desse pão que é o Cristo, que foi isso que ele nos ensinou, né? E você vai trazer harmonia para dentro do seu lar. Você vai achar que o mundo está diferente, como já me falaram isso. Mas não é o mundo que está diferente. Quem está diferente é você. Você que está se avaliando a dia para ser melhor a cada dia, a cada instante, né? Então, essa é a minha contribuição. Beata, apareceu uma janelinha aqui, eu não sei o que é. Eu só fechei. É o nosso limite de tempo. Limite de tempo nosso. Né? Então, agradecer, né, o estudo, né, que nós temos um limite de tempo. E aí, no seu ano, quiser falar rapidamente, né, por causa do tempo, ainda há um tempinho, pequeno, mas há. Quiser fazer um resumo, e aí a gente encerra. Quantos minutos? Uns 2 minutinhos, 1 a 2 minutos. É muito pouco para falar. A não ser só ratificar o que nós falamos, da lição. Não, a única retificação é quanto o EOV, né? Porque o EOV é a síntese do egoísmo, né? Do orgulho e da vaidade. É a síntese. Mas para você se livrar do EOV, você tem que vigiar a sua vida em família, vida no trabalho e tal, para você se livrar dele, tá? Se bem que nós não vamos nos livrar dele 100%, né? Mas pelo menos nos esforçarmos para isso, tá? Então, precisamos vigiar, igual a Miriam falou. O que a gente vê, o que a gente tem prazer em assistir, tá? Temos que analisar. É bom para mim? É bom para o próximo? Eu lembro até de uma história que uma pessoa já de idade já foi convidada para ir ao cinema, né? E chegando lá no cinema, ela se ajoelhou e começou a orar. E o filho falou: mamãe, aqui não é lugar para isso, então aqui não é o meu lugar. Então, é claro que isso foi extremo, né? Depende do que ela estaria vendo lá no cinema. Então é isso, a gente precisa de vigiar, tá? É isso. Tá bom. Então, gente, agradecer a todos, né, esse estudo, mais um estudo, né, do Evangelho de Mateus por Emmanuel. Eu vou fazer a prece final e nós vamos estar encerrando o estudo de hoje. Até a próxima, então. Poderoso Deus, Pai Celestial, Mestre amado Jesus, aos nossos amigos, benfeitores espirituais, nossos irmãos, nossos líderes, guias. Agradecemos, Pai amado, por mais um dia que pudemos estudar o Evangelho e que esse Evangelho esteja presente em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.